obrigada, Jesus. Eu preciso ministrar a palavra. Vocês podem, infelizmente, descer. Eu queria que vocês ficassem. Amém. Você pode se assentar, ir se assentando aí. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Boa noite, meus queridos. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite, né? Que noite gloriosa. Tem algo maravilhoso para acontecer essa noite. Algumas coisas o Senhor me falou, outras não. Talvez Ele tenha falado para você. Mas eu sei e eu tenho convicção de que grandes coisas vão acontecer nesse lugar, nessa noite. Amém? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre fé para os últimos dias. Amém? Nós somos o povo da fé, não somos? Então a gente precisa andar nessa realidade. Não é uma realidade, irmãos, a fé não é uma realidade do tempo que a gente se converteu. A fé não é uma realidade da igrejinha pequena, igual o hino fala, né? Como é que é o hino, Tiago? Onde Deus falava, Deus continua falando. A palavra dele diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a fé é uma realidade para nós, ela precisa ser uma realidade para nós. Mas mais do que uma realidade, a fé é uma ferramenta nossa para os últimos dias. Irmãos, quem tem consciência que nós estamos nos últimos dias? Quem acha que não? Oh, glória. Porque tem umas princesas da Disney aí fora que acham que não. Que está tudo bem, que o castelo ainda está encantado e que não vai acontecer nada de agora para frente. Que essa coisa de Jesus voltar não é para o tempo atual. Mas lá em Hebreus 1:1, diz assim que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Então, no tempo que Jesus estava andando aqui por essa terra, o escritor aos Hebreus considera que era os últimos dias. E nós também temos essa certeza pela palavra, de acordo com o que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 16, que Pedro cita. Ele fala assim, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Ele estava falando de uma profecia que estava se cumprindo ali no tempo deles. No dia de Pentecostes se cumpriu essa palavra e ele fala nos últimos dias. Então aqueles dias já eram os últimos, pensa os nossos. Os nossos é os últimos dos últimos. É mais que último. E a gente precisa andar com essa consciência, queridos. Porque da mesma forma que há uma grande promessa para nós nesse tempo, há também um esforço extra do inferno para que a gente não fique firme e herde essa promessa. Não pense que nós podemos ignorar o inimigo. Nós somos da fé, ele já é derrotado. Mas a palavra de Deus fala para a gente ser manso como a pomba, prudente como a serpente. A palavra fala que ele anda ao derredor. Ele continua andando ao derredor. Mas nós temos ferramentas para continuar derrotando ele pelo sangue de Jesus. Amém? Esses tempos, queridos, que a Bíblia chama de últimos tempos, são tempos de avanços tecnológicos, mas também de muita frieza espiritual. Tempo de muita informação, mas pouca verdade. Tempo de muitas vozes, é ou não é? Muitas vozes. Você não precisa nem ligar a rádio mais. Você pega o celular ali, você já em 5 minutos que você estiver mexendo no seu celular, você já escutou sobre política, sobre economia, sobre piada de sogra, sobre culinária. São muitas vozes, mas pouca
convicção. E nesse contexto, sobre últimos dias, Jesus conta uma parábola que ele trouxe, a palavra que ele trouxe no meu coração. Nós vamos basear nessa parábola que Jesus contou, lá em Lucas 18, a partir do versículo 1. Amém? Nós vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje, porque se tem algo que fortalece fé, é Bíblia, é palavra, é ler, é declarar a palavra. Lucas 18, 1. E contou-lhes, está falando de Jesus, aqui é Jesus que contou-lhes, também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Ele está falando aqui, presta atenção no que esse juiz acabou de falar. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E aí, ele conta isso tudo para chegar no cerne da questão. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Jesus estava aqui nos ensinando. E ele estava afirmando que fé ia ser artigo de luxo nos últimos dias. E eu e você que estamos aqui somos privilegiados. Que se tem um lugar que fala de fé, que ensina de fé, é Verbo da Vida, né, gente? O povo da fé. Mas nós vamos aprender mais. Eu creio que a nossa fé vai sair daqui hoje aumentada. Amém? Porque fé tem medida e ela pode aumentar sempre, sempre, sempre. Ele não perguntou se ele encontraria templos cheios. Ele não perguntou se ele encontraria muitos ministérios, dons, músicas lindas, visibilidade. Ele perguntou sobre fé. E nós precisamos entender, irmãos, que para os últimos dias, o que vai nos manter firmes, o que nos vai manter agarrados com a certeza da salvação, o que nos vai manter íntegros de acordo com a palavra, não é o estofado maravilhoso da nossa casa, não é um bom ar-condicionado da nossa igreja, isso tudo é legal, não é uma igreja cheia e numerosa, não é as coisas todas dando certo, porque se a gente está nesse mundo, Jesus disse que aqui ia ter aflição também, mas o que vai nos manter firme é a fé para os últimos dias. Aleluia. O cenário dos últimos dias, irmãos, é um ataque direto à nossa fé. Lá em 1 Timóteo 4:1, o apóstolo Paulo nos ensina assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Se tem uma coisa que vai ser atacado nos últimos dias, é a fé. E é a palavra que nos está dizendo sobre isso. Os últimos dias, querido, os dias que nós estamos vivendo, são dias marcados por engano espiritual. É o que está escrito aqui nesse texto. E a gente às vezes pensa que engano espiritual, espíritos enganadores, doutrinas de demônio, se trata só de falso profeta. Mas o que o Senhor me mostrou e me fez enxergar que muitas vezes o maior falso profeta está dentro de mim, me enganando. E ele se chama
eu. Quantos de nós estão ouvindo o nosso eu do que o que a palavra diz? Uma geração que troca doutrina bíblica por opinião. É a geração que nós estamos vendo. Quantas vezes nós mesmos nos posicionamos e falamos assim, mas eu acho que isso é assim. Tendo a consciência de que a palavra diz de outra maneira. Isso é espírito de engano. Isso é falso profeta. Isso é doutrina de demônio. Porque se não é doutrina bíblica, ou é bíblica ou é de demônio. Não tem doutrina de homem, doutrina, não. Ou é de Deus ou é do diabo. Desânimo. Os últimos dias são marcados por desânimo. Crentes cansados. Como eu tenho ouvido sobre isso, gente? Você tem ouvido também ou é só eu, gente? Nós vamos chegar num bom lugar. Eu não vim aqui falar de tragédia, não. Mas eu estou dando vacina aqui em nós todos, porque nós não vamos ser desse jeito aqui. Desânimo. Crente cansado, esgotado, perdendo o vigor espiritual. Mas a palavra diz, gente, lá em Isaías 40:31, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se a palavra diz, como que a gente pode aceitar, sendo da fé, declarar dia após dia que estamos cansados? Ah, André, você não fica cansado? Claro que eu fico. E essa palavra falou primeiro comigo, e está falando e vai continuar falando amanhã. A gente fica cansado sim, mas eu tenho que olhar para esse texto e lembrar a minha alma, olha a alma, se vira, porque eu espero no Senhor. E se eu espero no Senhor, eu vou renovar as minhas forças como as da águia. Eu vou correr e não vou cansar. Eu vou caminhar e não vou me fadigar. Porque a promessa, o mesmo texto que diz que, o mesmo profeta, né, que diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. A gente acredita no que o profeta Isaías disse acerca de Jesus, mas a gente não acredita no que ele profetizou acerca de renovo? Como que pode? Não. Se está na palavra de Deus, a gente crê. Amém? Distração. Eu considero que o maior ladrão da fé hoje é a distração, gente. Ocupações, tantas ocupações. Pastor Júlio pregou recentemente sobre Marta e Maria. A gente tem as nossas ocupações, mas a gente não pode esquecer da presença. A gente não pode esquecer daquele que é maior do que a tarefa, que é o nosso Senhor. Excesso de estímulos, tudo para roubar o nosso foco da eternidade. Irmãos, nós temos tanta coisa. Eu não sei vocês, né? O Eduardo não gosta que eu falo que essas coisas. O pastor Ed já olhou para mim rindo. Mas eu vim de uma infância, irmãos, que a gente nem tinha o almoço para vender, para comprar a janta. Era um negócio assim, sensacional, o nível de pobreza, que a gente ganhava o Oscar da pobreza. Todo ano ia para a nossa família. Mas eu tinha a palavra. E foi ela que me trouxe até aqui. Mas sabe o que eu quero te dizer? Eu não quero te dizer contando troféu na minha infância pobre, não. Mas era um tempo que a gente tinha contentamento com tão pouco. E hoje a gente tem tanto e parece que a gente nunca se satisfaz. E a gente precisa lembrar que a palavra fala acerca de 2 filhas de uma certa pessoa que nunca se satisfaz. Você lembra? Você lembra disso, pastor? Quem que é? É a sanguessuga. Ela tem 2 filhas, está lá em Provérbios, se eu não me engano, esse texto. Ela tem 2 filhas que só ficam me dá. Irmãos, esse espírito não pode estar sobre nós, não. Nós não somos filhos de sanguessuga, nós somos filhos de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Meu irmão não é sanguessuga, não. Mas a gente às vezes está se comportando como isso, porque a gente só quer. E a gente não lembra da eternidade, daquilo que é precioso de fato, daquilo que alimenta a nossa viva esperança. Cristo em nós, esperança da glória. É isso que precisa estar acima de todas as coisas dentro do nosso coração. Porque o plano do inferno hoje não é tirar a gente da igreja, é roubar a nossa fé aqui dentro mesmo.
E aí a gente fica achando que está tudo bem, porque a gente frequenta, porque a gente é membro, porque a gente está na música, porque a gente ministra a palavra. Mas eu quero falar também hoje da natureza da fé que sobrevive até o fim. É essa que Jesus quer encontrar quando Ele vier. E nós vamos ler um texto repetido, não tem problema, nós vamos decorar ele. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é visível. Queridos, esse mundo que a gente tanto busca, as coisas aqui, a gente busca casamento, a gente busca filhos, a gente busca sucesso, emprego, bens. E essas coisas são listas mesmo, mas entenda que tudo isso foi feito, tudo isso que é visível, esse mundo visível, foi feito do mundo que está dentro de você, que é o mundo espiritual, que é o mundo invisível, que Deus colocou em nós quando nós fomos recriados. Ou seja, eu não preciso de correr atrás daquilo que já está dentro de mim. E a fé dos últimos dias, irmãos, ela precisa ser uma convicção inabalável. E não uma emoção. Ai, essa semana eu estou com muita fé. Porque a Ju pregou e, mulher que prega mesmo, prego grande, falou de fé, falou de oração. E eu estou renovado, aleluia. Amém. Pode ficar emocionado no dia que o ministro que você tem afinidade, que você recebeu da vida dele, está feliz. Mas isso precisa ser constante. Não é só no dia da emoção, não. Porque geralmente a gente não precisa de exercer a fé no dia que está tudo bem, não. A gente vai precisar dela. É para o dia que vem o dia mau. Ela é uma convicção inabalável. E não uma emoção. Essa fé, irmãos, para os últimos dias, é uma fé que crê quando não está vendo nada. É uma fé que obedece quando não entende. É uma fé que não negocia princípios. E é uma fé que se mantém firme mesmo quando Deus está em silêncio. Porque vão ter dias, irmãos, que a gente vai falar, declarar e o que vai voltar é um eco. Você vai dar um glória a Deus lá, né, pastor Ed? E vai voltar um eco. Mas a fé vai fazer você continuar naquele lugar até que... Como a gente leu na parábola, até que a resposta venha. Porque se aquele juiz que não temia a Deus e nem a homens, ele estendeu a resposta por causa de uma perseverança, Jesus está falando assim, você acha que Deus não vai fazer isso? Você acha que o seu pai que entregou o filho não vai te responder? E qual que é a diferença, então, daquele que recebe a resposta e do que não recebe? É a fé que permanece. É a fé que não retrocede. É a fé que não desiste. Irmãos, nós temos exemplo de pessoas que não tinham 1/10 da clareza do poder que nós temos hoje. Que fizeram coisas notórias pela fé. Noé construiu a arca no meio do ridículo. Sabe, irmãos, tem hora que vão vir circunstâncias que a gente vai ficar se sentindo ridículo. Meu Deus, que papel ridículo que eu estou fazendo. O pessoal deve estar olhando para mim e rindo por dentro. Irmãos, não chovia nos dias de Noé e ele construindo um barco gigante porque ia chover. A gente tem que parar de romantizar as histórias que a gente aprende na igreja de criança e trazer para a nossa realidade. Talvez Deus te dê uma palavra que você vai ser chefe lá na sua empresa. E aí você começa a fazer o curso e sempre tem um incircunciso para chegar e falar, não, mas você está estudando para quê? Você é office boy do meio oficial? Querido, é nessa hora que você tem que agarrar a mesa e falar, não, se Deus falou, eu não importo com o que você está falando.
Porque quem falou foi Deus. Daniel permaneceu fiel num sistema anticristão. Quantas vezes a gente está aí no meio de lugares que não tem fé, e aí a gente acha que isso é desculpa para esmorecer a nossa fé. A gente faz igual Isaías: Senhor, meus lábios estão impuros porque eu estou no meio de um povo de impuros lábios. E aí Deus fala com ele: meu filho, você não é fruto do meio, não, você é fruto de Deus. Você é filho de Deus, não importa onde você está, não. Daniel manteve a fé no meio de uma nação idólatra. Porque o que está do lado de fora não vai alterar o que está aqui dentro. Aleluia. Abraão creu, irmãos. Eu não preciso nem falar de Abraão, eu não coloquei aqui, mas é até falar de Abraão, né? Mas olha isso, gente. O homem já estava para lá 200. Não desiste, não. Não abandona a fé, não. Se Deus te deu uma palavra, guarda a sua fé. Como? Como ter fé para os últimos dias? E palavra maravilhosa que o Senhor nos dá nessa noite. Irmãos, fé para os últimos dias precisa de palavra, de Bíblia. A fé não sobrevive sem alimento. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Sabe, querido, não existe fé forte com conhecimento bíblico fraco. Não tem jeito. Olha o rema aí. Quer ter fé para os últimos dias? Faz a matrícula do rema. Sinceramente, querido, se você não tem fé para fazer a matrícula do rema, eu vou fechar aqui esse negocinho eletrônico aqui e vou parar de ministrar a palavra. Porque o que vai trazer fé para você realizar todas as coisas é você ouvir a palavra. E se tem um lugar que a gente ouve a palavra, é o rema. Aleluia. Queridos, a fé também, ela é fruto de comunhão. Porque a fé se sustenta no corpo. Isso que você fez de privilegiar esse lugar hoje é um passo de fé, é manutenção de fé. Lá em Hebreus 10:25, tem uma advertência para nós. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Quanto mais está próxima a volta de Cristo, mais congregando juntos e admoestando uns aos outros nós precisamos estar. Porque nos últimos dias a nossa fé vai ser fortalecida aqui na igreja. Querido, se tem algo também que fortalece fé, é oração. Oração especialmente no Espírito. Lá em Judas 1:20 diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Quer estar firme para a vida eterna? Quer guardar essa fé para a vida eterna? Ora no Espírito. Orar no Espírito edifica a fé internamente. Porque a nossa fé, ela tem que estar firme aqui nos nossos lábios. A gente tem que ter declaração de fé. Mas só sai do lábio o que está cheio aqui dentro. E é orando no Espírito, fortalecendo aqui dentro a nossa fé, que a gente vai ter palavra para combater a incredulidade, para combater as palavras que vierem contra aquilo que a Bíblia diz. Aleluia. Oh, Jesus. O Senhor é bom. A fé para os últimos dias, querido, é a fé que vence o mundo. 1 João 5:4 diz assim que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo.
a nossa fé. O Senhor não nos deixou num mundo que tem aflições desamparados, não. O nosso Pai não é um Pai covarde. Não é um Pai sem amor. Não é um Pai irresponsável. O nosso Deus, Ele nos deu uma ferramenta que vence o mundo, que é a fé. Mas quem trabalha com ferramenta aqui? Eu tenho umas ferramentas de trabalho. A ferramenta, ela precisa estar em dia. Algumas precisam estar calibradas, né, Bruno? Tem que dar manutenção em revólver? Tem. Adianta um revólver que não estiver funcionando, Bruno? Não adianta. Tem ferramentas de medição que podem arruinar todo um projeto se estiver descalibrada. Não tem, Alisson? Micrômetro, paquímetro, mais o quê? Tem ferramenta que estraga o material se estiver cega. Cadê as manicure? Alicate que não está bom vai fazer unha boa, gente? Não. Vai mastigar a cutícula toda e a cliente nunca mais volta. E assim é a nossa fé, nós não podemos negligenciar ela. Essa disciplina espiritual tão importante. O Senhor nos deu, mas fortalecê-la, aperfeiçoá-la, alimentá-la, fazê-la crescer. E olha, queridos, que Deus é tão bom, que nem precisa ser tão grandona assim, que Ele falou que se for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos mandar um monte se deslocar e ele vai ter que ir. Então eu queria entender que nível de fé é esse que nós estamos tendo, irmãos. A parte mais difícil o Senhor já fez. Ele nos recriou. Mas Ele faz essa pergunta para você. Quando Ele voltar, Ele vai encontrar fé em nós? Ele vai encontrar fé nessa terra? Não é fé para ostentar, não. É essa fé, irmãos, que vai persistir em situações difíceis. É lindo ser da palavra da fé. É lindo declarar que está tudo bem. Mas tem dia que vai estar tudo mal. E nós estamos firmes e inabaláveis. Porque nós sabemos em quem temos crido. É nesse dia. Queridos, entenda, a Bíblia ela é completa. Da mesma forma que Daniel foi liberto na cova dos leões. E Deus foi Deus, e Deus foi bom, e Deus foi justo. Estevão foi apedrejado. Não houve livramento naquela morte. Era a morte que era para ter sido morrida por ele. Ele foi apedrejado. Mas Deus continuou sendo Deus. E Deus continuou sendo bom. Porque Estevão estava cheio de fé ali naquela hora. Nem pedra tirou a fé daquele homem. O apóstolo Paulo, que foi decapitado, ele fala um texto poderoso para nós sobre fé. Porque se tem uma coisa que alimenta a fé, é olhar para a eternidade. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. E eu imagino que ele falou isso por causa de tanta chicotada que ele já tinha tomado. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Muito excelente. Não atentando. Olha o segredo, irmãos. Olha o segredo de passar por apedrejamento, decapitação e ainda assim achar que está tudo leve e momentâneo. Olha o segredo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia! O que está diante dos nossos olhos? Oh, meu Deus, como eu espero por esse dia. Como eu desejo, irmãos, esse dia. E quando eu lembro que eu vou passar a minha eternidade com Cristo,
Não tem conta atrasada que me entristeça. Não tem enfermidade que nos pare, né, pastor? Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé para os últimos dias. É essa fé que Jesus vai encontrar quando Ele vier à terra. Vamos orar. Queria que você se colocasse de pé. Eu sei que tem uma fé aí dentro de você que foi mexida nessa noite. Porque ainda que ela estivesse adormecida, ela despertou hoje. Que você vai zelar por essa fé. Porque ela é a ferramenta que o Senhor te deu para os últimos dias. Ela é a ferramenta que vai guardar você e a sua casa. É a ferramenta que vai guardar a sua alma e seu espírito salvos em Cristo Jesus para a eternidade. Nós vamos louvar. E se por acaso, durante essa música, você sentir que precisa receber uma oração nessa noite, talvez para reconciliar, para voltar para a família da fé, para aceitar talvez a Jesus como Salvador. Talvez você nunca fez isso. Nós vamos louvar, nós vamos orar, e eu vou te dar esse tempo para que você dê um passo de fé. Um dos segredos da fé é a comunhão. Nós vimos aqui. Foi Deus que fez isso aqui, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Deus que criou essa família. Deus que idealizou essa coisa linda que chama igreja. E há tempo. Pai, eu te louvo nessa noite por a tua palavra. Te louvo, Senhor, porque o Senhor fez tudo. E ainda assim, depois de ter feito tudo, entregado o seu melhor, que é Cristo Jesus por nós, o Senhor nos muniu com a fé. O Senhor nos deu essa dádiva poderosa, que é a fé, Senhor. A fé, Senhor, que faz com que a gente viva uma vida abundante nesse tempo. Uma vida, Senhor, que está acima das circunstâncias. Uma vida, Senhor, que não nos faz ser guiados por vista. Que não faz sermos movidos pelos nossos sentimentos ou emoções. Senhor, uma fé que nos coloca na altura da sua palavra. Jesus, e essa fé, Pai, vai ser renovada nessa noite. O Senhor teve sim, Pai. O Senhor teve a bondade de nos trazer aqui nessa noite para ouvir a tua palavra e renovar a nossa fé. Porque nós vamos sim, Pai. Quando o Senhor voltar, o Senhor vai achar a fé aqui em Sarzedo. O Senhor vai achar a fé na Verbo da Vida Sarzedo. O Senhor vai achar a fé na nossa casa, na nossa família. Senhor, eu declaro que o Senhor vai encontrar fé em mim, fé na minha casa, fé nos meus irmãos, Pai. Porque nós vamos ser zelosos com isso que o Senhor nos deu, Pai. Pai, eu quero, Senhor, nessa noite te agradecer pela salvação em Cristo Jesus. Porque você tem algo, Senhor, que movimenta a nossa fé e alimenta ela. É a certeza da salvação. É a expectativa da eternidade. E eu te louvo por isso, Jesus.